Quero agradecer aos pastores desta casa, meu pastor Valdeci, minha pastora Esther. Muito obrigado por esta honra, por esse privilégio. Eu aprendi que quando nós temos esta oportunidade, precisamos ser gratos a Deus. Sabe o que quer dizer oportunidade? Eu sempre gosto de dizer isso. Oportunidade é circunstância favorável. Nesta noite, Deus está dando uma oportunidade para mim e para você glorificar e adorar a esse Deus. Como o pastor já me antecedeu, nós não podemos garantir que vamos estar aqui amanhã, ou até o final desse culto. Mas agora, nesse momento, eu e você estamos. Então é uma grande oportunidade que você tem para adorar esse Deus maravilhoso. Amém? Sou grata a Deus por esta oportunidade, aos pastores desta casa, aos meus pastores. Também faço agradecimento aos nossos bispos. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar, pastor, eu não deixo de citar a nossa liderança maior. Sabe por quê? Por causa da postura da nossa bispa, nós mulheres temos o privilégio de assentar aqui em cima na tribuna, temos o privilégio de muitas das vezes poder ministrar e por conta da visão do nosso bispo. Então, se não fosse a liderança e a visão do nosso bispo e a postura da nossa bispa, talvez nós não poderíamos estar aqui como acontece em alguns outros ministérios que nós respeitamos. Os trabalhos são feitos até na parte de baixo porque não pode subir aqui. Mas aprove o Senhor que nós, de Madureira, podemos ter esta liberdade. Então eu louvo a Deus pela nossa liderança maior. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse as vossas Bíblias em Atos capítulo 12. Também sou grata a Deus porque Ele tem sido misericordioso. O Senhor tem trabalhado de forma a qual às vezes nós não entendemos, mas compreendemos que Ele está no comando de todas as coisas. E é assim que Ele tem feito. Quero louvar a Deus pelo filho mais lindo do mundo. Desculpa, meu filho. Louvo a Deus pela vida do meu filho, pela vida da minha mãe que está ali comigo. E eu quero agradecer a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido bom. Obrigado pelas orações e pela intercessão. Todas as vezes lá em casa, pastor, a gente tem um acordo santo. Todas as vezes que eu vou ministrar, ele ora por mim. Aí ele faz assim: mãe, Deus seja com a senhora. Mãe, Deus lhe use, Deus tenha misericórdia. E aí todas as vezes que ele vai ministrar, às vezes a gente não está nem perto, né? Mas aí um liga para o outro e fala: filho, Deus seja com você, Deus te abençoe. E a minha mãe a mesma coisa. Você tem intercessores? Tem alguém que intercede por você? A gente só está de pé, sabe por quê? Porque Deus sempre levanta alguém para interceder por mim e por você. Então alegre o teu coração e seja grato por quem Deus tem levantado para interceder por você. Às vezes você nem imagina, mas tem alguém de joelho dobrado, orando e pedindo a Deus por você. Tem livramentos que nós nem vemos o que está acontecendo, porque existe alguém que está de joelho, clamando a Deus por mim e por você. Então, eu sou grata a Deus por esta intercessão abençoada. Amém? Vamos aqui, viemos nesta noite. Atos, capítulo 12, eu quero ler aqui o versículo 13. Atos 12, 13 diz assim: e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode, saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Amém? Só até aqui. Glória a Deus. Aqui nós vamos fazer, em alguns minutos, uma passagem muito conhecida, mas foi isso que o Senhor colocou no meu coração e eu tenho certeza que ela vai ser resposta de Deus para a tua vida. O Senhor colocou essa passagem no meu coração aqui onde vai falar da prisão de Pedro. E eu nem quero me atentar a esta parte, mas eu vou falar algo sobre esta parte. Pedro, como todo mundo sabe, ficou preso. Pedro, já existia sobre a vida de Pedro um decreto de morte. Já tinham matado Tiago, Herodes já tinha matado Tiago à espada, e Pedro era o próximo, ele ia morrer, não tinha mais jeito. O decreto já estava lançado, já estava tudo pronto, era próximo, o próximo a morrer era Pedro. A igreja estava passando por uma grande perseguição,
e para Herodes isso era prazeroso e mostrava poder. Então certamente Pedro morreria. Ele tinha tanta certeza que Pedro morreria e que isso aconteceria, que ele cuidou para que nada saísse fora do plano dele. Tanto é que Pedro fica preso, e a Bíblia vai dizer que ele fica preso com 4 quartéis de soldados, que são 16 soldados para um homem só. Você consegue entender como era grande a fúria do adversário em cima da vida de Pedro? Pedro estava no cárcere, Pedro estava sozinho, Pedro estava desarmado, mas Herodes cuidou que 16 soldados ficassem sob a vigilância para que Pedro não pudesse escapar. E eu já quero começar dizendo para você nesta noite, que independente do decreto que foi lançado sobre a tua vida, sobre a tua família, nesta noite o Senhor chega primeiro. Independente do decreto que foi colocado, independente da situação que já foi armada, eu e você servimos um Deus que vem na contramão de tudo. Independente do plano, independente do que já foi arquitetado, nesta noite o Senhor manda te dizer que Ele ainda é o dono da situação. Estava tudo preparado. Aos olhos humanos, não tinha como ser revertido. Já estava preso, estava no cárcere, sob uma vigia muito grande, já tinha matado um e o próximo era Pedro. Sabe quando a gente olha para uma situação e diz assim, não tem mais jeito? Não tem mais jeito. Olha, já pedi tudo, já tentei, olha, já voltou, já foi recurso, não tem condições. Sabe quando eu e você olha e diz assim, realmente não tem mais solução? É nesse momento que aquilo que nós viemos fazer aqui nesta noite faz toda a diferença. O pastor colocou a igreja para orar, e de tarde, na hora que eu estava meditando, o senhor falava isso. Enquanto houver oração, há mudança de decreto. Enquanto a igreja estiver orando, o Senhor ainda realiza milagre. Enquanto a igreja não se render, a mão de Deus trabalha sobre causas impossíveis. E é sobre aquilo que é impossível mesmo. Porque o que é possível, eu faço. Mas o que é impossível, o Senhor entra, o Senhor trabalha, o Senhor modifica, o Senhor anula decreto, o Senhor quebra protocolo, o Senhor ainda trabalha por aquele que nele espera. Nessa semana, eu estava nessa correria com meu pai. E aí eu ainda estou resolvendo uma situação ainda do inventário. Meu esposo faleceu, vai fazer 7 anos esse ano. E aí a gente teve um problema muito grande em relação ao inventário. E aí, acho que foi na quarta-feira, a advogada tinha mandado mensagem. Eu até estou muito ausente do WhatsApp e eu acabei não vendo. Ela ligou para o Gabriel pedindo para que eu atendesse, que era muito importante. E aí ela fez assim, Roberta, ela tinha pedido a semana passada algumas novas documentações, eu enviei. Aí ela fez assim, Roberta, eu tentei pedir algumas isenções para que você não pague algumas taxas. E aí eu tinha mandado a documentação. Aí nessa semana ela fez assim, Roberta, eu preciso te avisar, o juiz não aceitou. Aí eu fiz não, ela fez não, você vai ter que pagar. E se você olhar aí, eu já te encaminhei a guia. Aí eu fiz... Entendi. E aí ela mandou a guia. Aí eu falei para ela assim, eu tenho quanto tempo? Ela fez, eu tenho até sexta-feira para poder acertar. Eu falei, agora? Ela fez isso. E eu falei, parcela? Não parcela. Aí eu falei, entendi. Eu tenho opção? Ela fez, não tenho opção. Aí eu falei, então, eu também não tenho dinheiro. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, eu vou ver o que eu consigo fazer. Ela falou, tá bom, tenta ver. Se você de fato não conseguir, a gente vai, tipo meio que... Eu tô falando da grosso modo, tá? Mas ela quis dizer assim, a gente vai jogar pra frente, aí tem que remarcar tudo de novo, você perde todos os prazos. Aí eu falei, tá, aguenta a mão aí que eu vou ver o que eu vou fazer. E aí, a semana foi rolando. E na hora que ela falou aquilo, quando ela desligou o telefone, eu lembrei daquela oração de Josafá. Eu tava assim, eu falei, Jesus, eu tenho tanta coisa pra fazer hoje.
eu não tenho nem tempo para ficar chateada com essa situação. Sabe quando você está cheio de problema, que você faz assim, eu tenho tantos outros problemas para resolver, que eu nem tenho tempo para perder com esse. E aí eu falei assim, Senhor, quando Josafá temeu e não sabia o que fazer, Josafá foi orar, e isso me chama muita atenção. Josafá fala com o Senhor assim, que está vindo uma grande multidão, e que não há força nele. Eu achei isso muito sincero. Eu tenho esse costume de falar com Deus, e eu falo, eu não sou essa pessoa eloquente. Quando eu vou contar, eu conto para Jesus de verdade. Estou chateada, Jesus, estou #magoada. Olha, Jesus, eu ouvi algo que eu fiquei muito brava. Eu costumo ser muito sincera com o Senhor, porque eu entendo que não adianta você usar palavras se o teu coração está distante. E ali eu comecei a falar com o Senhor e falei, Jesus, essa passagem, Josafá demonstra que ele teve medo. Que ele não tinha o que fazer, que de fato era uma grande multidão, eles estavam todos unidos, o povo já estava chegando, mas não tinha mais o que ele fazer. E ele demonstra que ele sente medo, ele demonstra que aquilo está apavorando ele. E aí quando ele conta isso para Jesus, ele faz assim, não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Eu não sei qual é a situação que tem te causado medo. Eu não sei qual a situação que você olha e você acha que não tem para onde correr. Mas eu sei que se os teus olhos estiverem postos no Senhor, tem socorro para você nesta noite. Josafá temeu, Josafá sentiu medo. De fato tinha uma grande multidão, de fato tinha um decreto que ia entrar, rabandar astéria, ia assolar tudo, ia destruir. Mas Josafá foi tão sincero, Josafá foi tão sincero, que ele falou, estou com medo, estou temendo, não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Se nesta noite os teus olhos continuarem postos no Senhor, se nesta noite você continuar olhando para o alvo, se nesta noite você continuar olhando para o alto, porque é de lá que vem o meu e o teu socorro, vai haver livramento para mim e para você. E aí eu falei isso com o Senhor, e aí eu já comecei a fazer outras coisas e continuei. E aí na sexta-feira de manhã, eu também não tinha visto, o Gabriel ligou, ele fez, mãe, atende a advogada porque ela está te ligando. Aí eu pensei, meu Deus, eu já falei para ela aguardar, né? Espera um pouquinho. E aí eu fiz, deixa eu atender. Aí ela mandou um áudio assim, Roberta, por favor, Roberta, estou tentando te ligar, você não me atende, não paga esta guia, o juiz indeferiu e disse que não é para pagar. Enquanto os meus e os teus olhos estiverem postos no Senhor, enquanto você estiver ocupada com o reino, descansa, porque o que é teu Ele está cuidando. Descansa, porque Ele revoga a sentença. Descansa, porque Ele faz o que você não pode fazer. E aí depois ela fez assim, Roberta, não deu nem para mim entender. Eu estou com o papel, você quer ver? Eu fiz, não quero ver nada. Eu só quero glorificar e dizer que o Senhor é bom. Ela fez, olha, eu estou com o papel aqui, ele negou, ele falou que você tinha que pagar. E aí hoje eu entrei, está escrito que ele está revogando, não é para pagar. Eu falei, eu recebo em nome de Jesus. Todas as vezes que a igreja estiver em contínua oração, existe milagre no ambiente. Todas as vezes que a tua causa estiver diante do nosso Deus, descansa, porque Ele trabalha. Mas nós queremos entender, né? Nós queremos compreender, nós queremos ter detalhe daquilo que não nos cabe. Cabe a nós adorar, cabe a nós entregar, cabe a nós usar de sinceridade. Porque num coração sincero, um coração contrito, um coração sincero, a Bíblia diz que Ele não desprezará. E aqui nesta passagem, enquanto a igreja orava, Deus estava trabalhando naquela prisão. Enquanto a igreja orava, Deus estava retirando Pedro de um lugar que ninguém podia tirar.
E eu quero te dizer nesta noite que existem situações, se eu perguntar aqui, muitas pessoas vão levantar e vão dizer assim: olha, a minha situação não tem mais jeito, a minha causa está numa situação que não existe mais possibilidade de resolver. E aí o Senhor manda vir aqui nesta noite te dizer assim: entrega e confia. Porque quando você entrega, você está fazendo como Josafá, está dizendo assim: ó, em mim não há força alguma. Você consegue entender a dependência que Josafá quis dizer para Deus? Ele quis dizer assim: olha, eu não posso, em mim não tenho nada, em nós não há força alguma. Mas todas as vezes que você consegue entender que em você não há força, que em você não há poder, você está querendo dizer assim: em ti há força, em ti há poder, em ti há honra, em ti há glória, em ti está todo o poder e domínio. É isso que Ele quer que eu e você reconheça que Ele não, que eu não sou, eu não posso, mas Ele é, Ele pode, Ele tem, Ele faz, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo, Ele trabalha por aquele que nele espera. E nesta noite Ele te trouxe aqui para dizer assim: ó, ainda tem jeito, ainda tem jeito. O adversário quer que eu e você realmente acredite que não tem mais jeito, para que a gente possa parar de lutar. Mas o Senhor marca um culto como esse, marca uma noite como essa, para trazer eu e você, para dizer assim: não pare, não desista, insiste, persiste, porque eu vou mudar o quadro desta história. E não fique com o que os teus olhos estão te mostrando, porque a Bíblia vai dizer que os nossos olhos são enganosos, mas fica com aquilo que Deus te prometeu. E a Bíblia diz aqui que a igreja fazia contínua oração. E a Bíblia vai dizer que um anjo entrou na prisão e liberta Pedro. Eu nem quero entrar nessa parte, porque se eu entrar eu vou ficar dentro dela. Eu amo histórias da Bíblia. Aliás, eu sou assistente social, né? Eu amo histórias. Eu adoro ouvir histórias. As pessoas começam a contar, eu quero entender o porquê, eu quero ouvir, eu quero decifrar. E quando a gente começa a ler a Bíblia, eu já estou lá dentro da história, sabe? Eu já fico imaginando Pedro, eu já fico imaginando o anjo, já fico vendo a porta abrindo. Eu já começo a agradecer a Deus pelo privilégio de servir um Deus que faz tudo aquilo que o homem não espera. Eu já começo a glorificar e dizer: Deus, o Senhor é muito melhor do que a gente possa imaginar. Porque o Senhor faz além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. E aqui Pedro é liberto. Pedro é liberto. E aí quando ele sai, ele fala: agora sei que o Senhor enviou um anjo para me livrar. Ó, a situação adversa que eu e você estamos passando não é para afastar, é para te trazer para perto. Se o teu problema está te afastando, não vem da parte de Deus. Mas se a tua prova te traz para perto, está tudo certo. Porque é aí que Deus trabalha. A palavra vai dizer que o poder dele se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. E quando você pensa que você está fraco, você está forte. Então, os problemas não são para nos afastar, são para nos gerar dependência em Deus. E aqui, quando Pedro sai, Pedro consegue entender. Já viu o crente? Crente é meio doido, né? Acaba de sair no meio da prova, está num vento lascado, e aí vem para a igreja, Letícia, e começa a dizer: glória a Deus, o Senhor é bom, bendito seja o Senhor dos exércitos, glorificado seja o nome do Senhor. E aí quem não conhece faz: mas está louco, está no meio da prova, está no meio do vento, está no olho do furacão, e ainda consegue adentrar e dizer que Ele é bom, ainda consegue glorificar, ainda consegue enaltecer, ainda consegue chorar na presença dEle. Oh, sabe por quê? Eu e você sabemos em quem nós temos crido, e o meu Redentor vive, e por fim Ele há de se levantar. Então, nada pode impedir a minha e a tua adoração nesta noite. Nada pode calar um adorador. A Bíblia vai dizer que nem a fome, a nudez, a peste, nada pode nos separar. O que o adversário tem apresentado para dizer que você tem que se calar? Joga por terra nesta noite e adore a Deus.
Senhor. E a Bíblia diz que Pedro sai compreendendo que o Senhor o livrou. Ele sai de uma situação que não teria como sair. Nesta noite, o Senhor está dizendo: eu estou dando escape para a crente. Eu estou dando novas oportunidades. Deus vai tirar algumas pessoas que estão em situações difíceis de verdade. E eu louvo a Deus, porque aqui ele estava preso numa condição que ele não poderia sair. Josafá também estava vivendo um momento que realmente, tanto é que quando Deus responde no meio da congregação, Deus usa e fala assim, não tema esta grande multidão. Você consegue entender que Deus está dizendo assim? Tinha uma grande multidão mesmo. Não era pequeno o seu problema, era grande. Era uma grande multidão. Mas eu vou dar livramento. Eu ainda sou Deus. Então, a causa realmente é grande. O problema realmente é grande. Mas não é maior do que o meu Deus e o teu Deus. Pedro sai. Quando Pedro sai, a igreja está fazendo contínua oração. A igreja está fazendo o quê? Contínua oração. Não, gente, vamos melhorar isso. Em nome de Jesus. A igreja está fazendo o quê? Contínua oração. Você consegue entender que a Bíblia vai dizer que a igreja estava orando continuamente para que Pedro saísse? Era a igreja. Hoje aqui nós estamos na igreja, certo? E aí, Deus já tinha feito um rebuliço lá. Enquanto a igreja está orando, Deus está trabalhando. Enquanto você está aqui entregando, o pastor falou algo que eu fiquei prestando atenção e fiz: Jesus. Às vezes, quem está aqui, quem está ministrando, fica se esgoelando para fazer você entender que agora é a hora de você clamar. Que agora é a hora de você pedir. Eu tenho tido a oportunidade de fazer algumas ministrações, estar em algum lugar, ministrando. E aí, às vezes a gente vai orar, na hora que você chama, as pessoas não vêm. Aí acaba, pastor, o pessoal faz assim: irmã, você ora por mim? E eu sempre fazia isso. Eu fazia: amém, vem cá. Um dia também fiquei falando, tinha uma pessoa, a pessoa não veio. Depois acabou, ela fez assim: irmã, essa pessoa sou eu. Eu quase fiz assim: eu estou aqui um tempão te chamando, querida, e você não veio. E aí eu orava. Aí a última vez que eu fui, que a pessoa veio, o Senhor fez assim: não ore mais. Aí eu fiz: nossa, Jesus, não ore mais. A oportunidade é lançada. E às vezes você tem que insistir para a pessoa vir receber uma oração por algo que ela está precisando. Entendeu? É como se você estivesse oferecendo Jesus e dizendo: fica com Jesus, pega Jesus, leva Jesus. Aí o Senhor falou: faça, e se não veio, amém, que tem outra oportunidade. Porque às vezes a gente perde o sentido. Você veio buscar a bênção, você veio buscar algo da parte do Senhor, e aí fica disperso, fica sem entender o que Deus está falando. E aí depois o culto não foi bom, mas o posicionamento de adorar é meu e teu. E eu louvo a Deus porque Ele é individual. Eu não dependo de você para adorar, mas eu tenho a minha adoração e ela me conduz a mais perto do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Então a igreja estava reunida, orando por Pedro, clamando por Pedro, pedindo para que o Senhor o soltasse, para que o Senhor o fizesse um grande milagre. E aí, essa parte que eu li, a Bíblia vai dizer que naquele tempo a igreja sofreu uma grande perseguição. E assim como o irmão está ali na porta, ficava alguém de campana cuidando. Enquanto a igreja orava, alguém ficava na porta para que ninguém entrasse, porque a igreja estava vivendo um período de grande perseguição e não poderia estar. Hoje eu e você temos liberdade para entrar no átrio e sair. Eu e você temos liberdade para adorar, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. E mesmo assim, tem sempre que alguém pedir para você adorar, para você glorificar, para você levantar. E ainda quando alguém levanta, tem gente que faz assim: para que isso? Para que levantar? Para que levantar a mão? Adore enquanto você pode, porque esta oportunidade vai acabar. Jesus vai voltar. Vai acontecer tanta coisa, e você
vigiando enquanto a igreja fazia contínua oração, orando pelo milagre. Aí, bateram na porta. A Bíblia vai dizer que era Rod. Rod estava na porta, na vigilância da porta. E aí Rod, antes de abrir, teria que perguntar quem é. Ela pergunta quem é. Quem é? Já bateram na sua porta? Aí você... Quem é? A primeira coisa que a gente faz, né? Quem é? Rod estava ali na vigilância, tinha que ficar atento. É igual os obreiros que ficam na porta. Tem, né? Ficar com o olho no peixe em outro lugar. E aí Rod pergunta quem é antes de abrir. Aí, a igreja estava fazendo o quê? Orando. Continua oração. Aí, quando Rod pergunta, ele fala assim, é Pedro. A igreja fazia contínua oração para quem ser liberto? Pedro. A igreja estava orando Pedro. E aí, ela pergunta, quem é? É Pedro. Sabe o que Rod faz? Talvez se fosse eu e você, ia falar assim, para de graça. Quem que é que está aí? Fala logo. Ó, eu não vou abrir, hein? Rod tem tanta certeza que enquanto a igreja ora, um milagre está sendo gerado. Rod tem tanta certeza no poder da oração da igreja. Rod tem tanta certeza que enquanto a igreja está orando, cadeias estão sendo libertas. Rod tem tanta certeza que enquanto a igreja ora, no ambiente espiritual, está sendo liberado milagres. Sabe o que ela faz? Ela está na porta e ela pergunta quem é. Quando Pedro fala que é ele, ela fica tão feliz. Ela fica tão feliz que ao invés dela abrir a porta, sabe o que ela faz? Ela volta, pastor, sabe para quê? Para falar para a igreja, para contar para a igreja que não precisa mais orar, que o milagre já chegou, que já aconteceu, que aquilo que você veio buscar nesta noite, que aquilo que você achou que era impossível, que aquilo que você achou que ninguém pode resolver, que aquilo que você tem para fazer amanhã, já está pronto, já está resolvido. A gente tem dificuldade de lidar com milagre. O ser humano, ele tem dificuldade de lidar com milagre. Ele pede. Quando acontece, ele faz cara de ué. Pra mim, já ficou com cara de ué? Já ganhou alguma coisa que você não merecia? Já ganhou um presente inesperado, sem ser seu aniversário, sem ser alguma coisa? A gente não faz assim. Pra mim, você não pode ser presenteado? Não pode? Meu filho outro dia falou isso pra mim. Fez assim, mãe, só recebe o elogio. A gente não está acostumado a lidar com elogios, né? A gente fica até constrangida, né? Eu fico super sem graça quando canta parabéns pra mim. Eu nunca sei o que eu vou fazer. Sabe quando você faz? Eu não sei se eu bato palma, eu não sei se eu olho agradavelmente, eu não sei se eu fico quieta. A gente tem dificuldade de lidar com algumas coisas. E principalmente, pasme você, em lidar com milagres. Pede. E aí quando chega, a gente fica assim, será? É isso mesmo? Uma certa vez, caiu uma quantia na minha conta, já faz muito tempo, que eu até gostaria que caísse de novo. Faz tempo isso. Eu estava numa prova e eu fui resolver umas coisas, o Senhor fez assim, passa no banco. Eu fiz, não vou passar. Já estou cansado dessa prova. Passa no banco. Eu fiz, não vou passar. E continuei fazendo as coisas. Quando eu olhei, eu estava de frente com o Banco Bradesco. Aí eu fiz, Jesus, eu vou passar só para saber, Jesus, que eu sou obediente. Mas eu sei que não tem nada lá. Aí entrei no banco, já tinha gente na fila. Aí fui, coloquei a senha a primeira vez, ainda coloquei errado, que era uma conta que eu não mexia há muito tempo. Aí eu fiz, eu vou embora. Aí o Senhor fez assim, recebe milagre. Aí eu fiz, milagre? Aí passei e fiz, vou passar de uma vez, se não for essa, vai bloquear o cartão.
Passou. Aí apareceu lá, saldo disponível. Na época acho que era R$3.000. Eu tava devendo tudo. Sabe aquele mês que você deve tudo? Não dava nem pra fazer o do NIT, quem vai pagar, quem vai receber. Eu devia cerca naquela época, acho que de uns R$1.000. Aí eu ainda olhei, eu falei, o quê? Aí eu olhei de novo. Aí eu reiniciei. Aí tá errado isso aqui. Aí reiniciei. Aí lembrei, coloquei a senha certinho, que agora quem não queria bloquear mais era eu. Aí coloquei certinho. Aí eu fiz, não acredito. Aí eu fiz, vou tirar o extrato. Vou imprimir o extrato. Ó a dificuldade. Eu tava em campanha. Eu tava orando. Eu tava buscando. Eu tava pedindo uma provisão. Eu tava pedindo um milagre. Antes de sair de casa, eu peguei todas as contas e coloquei na mesa de jantar e fiz assim, ó, tá aqui, hein? Tá aqui, hein? Ó. Eu tô fazendo o que o Senhor mandou. Isso aqui não é pra mim. Mas eu vou continuar fazendo, porque eu sei que o Senhor vai dar um jeito. E aí, quando você vai lá e passa, o milagre tá lá, você duvida. Você questiona. Aí eu peguei o extrato e fiz, será que alguém colocou na conta errada? Eu vou perguntar pro gerente. Aí o Senhor falou, chega, recebe a provisão, recebe o milagre, paga o que você precisa e ainda vai sobrar. Não sabe lidar com milagre, não sabe receber provisão. Mas nesta noite nós, em Adebras Vila Ré, vamos estar preparados para os milagres a qual o Senhor já designou para mim, para a tua vida. E aí a Bíblia vai dizer que Rod não vai lá chamar ninguém, não vai abrir a porta. Rod volta e diz para a igreja assim, ó, é Pedro na porta, é Pedro batendo, é Pedro, Pedro já está aqui, Pedro já está solto, Pedro já chegou, é Pedro, é Pedro. Aí, sabe a igreja? Sabe a igreja que faz contínua oração? Por isso que a Bíblia diz que não adianta só orar, tem que orar e vigiar. Estava orando tanto, estava pedindo tanto por um milagre, mas não acreditou que Deus podia enviar um anjo lá e quebrar a situação. Aí a igreja fala para ela, tá louca, tá fora de si. Tem noção que é isso? Às vezes só você vai acreditar. E tá tudo bem, o milagre é para você. Tá tudo bem. Não espere que a igreja inteira consiga compreender e entender, porque tem milagre que é para mim, para você viver. Tem milagre que é para mim, para você desfrutar. E quem não quiser acreditar não tem problema. E a Bíblia vai dizer que a rabanda estura e me anda. Pedro batia, Pedro estava batendo desesperadamente. Tem milagre batendo na tua porta essa semana. Tem milagre te perseguindo. Tem milagre chegando ao teu encontro. E é de fato um milagre, porque só Deus pode fazer. E a igreja, em vez de vir com ela, né? É tão terrível ao mesmo tempo acreditar que ninguém teve coragem de falar assim, deixa eu ver se é Pedro mesmo. A igreja duvidou, orou tanto, mas não conseguiu crer. Que todo espírito de incredulidade caia por terra em nome de Jesus. E que você possa crer que Deus ainda trabalha na contramão da ótica humana. Existem momentos nas nossas vidas que Deus se cala e a gente acha que Ele não está trabalhando. Mas eu quero te dizer que até quando Deus se cala, está tudo certo. Ele está realizando grandes coisas. Eu vou me atentar aqui. Eu vou ousar falar algo que nem é da minha alçada, até mesmo porque a gente tem aqui um grande empresário no ramo da construção. Existem vezes, eu acredito que todo mundo já viu quando você passa em algum terreno e tem aqueles tapumes? Já viu? E às vezes o terreno está lá, parado, né? Você passa lá, tem lá um terreno. Todo dia Deus me falou aqui de manhã, tem lá um terreno lá. E aí daqui a pouco você passa de novo, quando você olha tem um tapume lá. Eu não sei você, mas eu já até aquela curiosidade, tipo, o que será que vai construir aí? Faz assim? Só eu? O que será que vai, né? A gente faz. Ou até a gente faz assim, nossa, nem tinha percebido nesse terreno. O que será que vai ter aí? Se eu estiver andando por aí, se
eu estiver andando na calçada, às vezes eu faço até aquela olhadinha assim, sabe? Dá para ver alguma coisa? O que será? A gente não faz isso? Curiosidade, né? E aí, tem um tapume, pastor. O tapume protege, né? E evita de que outras pessoas adentrem naquela obra, naquela construção. Estou certa, pastor? E aí, o Senhor diz assim, ó, às vezes, enquanto eu estiver calado, é o tempo do teu tapume. Mas isso não quer dizer que eu não estou trabalhando. Isso não quer dizer que enquanto está o tapume, não está acontecendo nada lá dentro. Se você conseguisse entender que o tempo da tua oração, que o tempo do tapume, ele está fazendo alicerce. Como chama, pastor, quando é alicerce? Fala, alicerce na construção. Ele está alicerçando a minha e a tua construção. O tapume está ali para ninguém ver, para ninguém dar pitaco, para ninguém te entristecer, para ninguém olhar e dizer assim: vai fazer um edifício aqui? Vai carabandarabasteira, vai ataradecão, lilianda, lá, checaia. Como é que pode? Esse terreno sempre teve aí. Às vezes era até um terreno baldio, Damares. Um terreno onde as pessoas jogavam entulho. Mas de repente, o dono da construção chega e aí ele diz assim: é tempo de eu trabalhar nesse terreno, é tempo de eu realizar um grande milagre. Está parado, está jogado, ninguém dá nada por esse terreno, mas eu tinha uma promessa que eu vou fazer um grande edifício. Eu tenho uma promessa que eu vou fazer algo muito grande. E aí começa com o tapume. O tapume está te escondendo. O tapume está te protegendo. Sabe por quê? Tem palavras que ferem, tem palavras que machucam. Porque se alguém olhar e falar assim: um prédio nesse espacinho pequenininho, uma cobertura, uma fábrica, uma loja, rabandária estérea, não pode, não tem, não dá, você não consegue, você já tentou, você é araido, biquiande, rácia da cai, na rabandária estérea, e aí o tapume é colocado, porque Deus está edificando para crescer algo muito maior. O tapume é colocado na rabandária estérea, porque o dono está trabalhando. E aí chega um tempo, quando já trabalhou bastante, quando já orou bastante, aí já não dá mais para esconder, porque começa a crescer. Porque ainda que esteja a parte de baixo com tapume, quando você passa, você já consegue ver que a construção já está ganhando a raio do biquenda, já está lá a baixéria, já está se elevando. E aí todo mundo que passava e olhava e nem dava crédito, mas até jogava alguma coisa também, né? É entulho, joga também, não serve para nada, não presta para muita coisa. Dali não sai nada. Mas aí já começa a olhar diferente. Quantos andares será que vai ser? Nossa, já está crescendo. Ou então quando a gente passa de novo, faz: menina, já está pronto. A gente não faz assim? Você viu? Sabe aquele lugar que era ali? Agora é uma loja. Não tinha visto. Vai lá, menina, uma loja boa, um negócio grande, uma padaria. É um prédio, é um edifício. Cresceu, Deus deu crescimento, Deus fez milagre, Deus realiza grandes milagres. Aí a gente até entra, né? Eu sou dessas. Deixa eu ver se tem alguma promoção. Meu filho quer morrer comigo. Às vezes eu chego em casa com algumas coisas, ele vai: ai, que lindo, mãe. Eu fiz, comprei, parcelei. Ai, mãe, não parcela. Às vezes eu vejo alguma coisa: parcela em 10 vezes sem juros. Ele: mãe, 10 vezes. Mãe, não faz isso. Aí então a gente é dessas, né? Viu algo pronto, quando tá pronto todo mundo quer entrar, né? Quando tá pronto todo mundo
linda, amigo. Que linda! Amiga! Aí você faz, minha amiga? Amiga, é. Mas no dia do tapume, no dia da construção, no dia que está aplanando o terreno, no dia que não tem nada vendo, aí é só você e ele. E é para esses dias que ele está dizendo para mim e para você: continua crendo, continua crendo. Se eu falei, eu vou fazer. Ainda que ninguém acredite, você só precisa de mim. Eu e você é maioria, você e Deus é maioria nesta noite. Creia que ele é poderoso, creia que ele ainda faz milagre. Hoje foi lá, avisou, chamou, Pedro chegou, Pedro chegou, Pedro chegou. Tá louca, é manjo, tá louca. Rod não estava louca, Rod sabia em quem ela estava crendo, Rod sabia para quem a oração dela estava sendo direcionada. Nesta noite, não se assuste se nesta semana chegar notícia boa. Toma posse. Chegou notícia boa, não duvida não. Não seja Rod, acredite. Não seja Sara duvidou. Zacarias, então, Zacarias estava dentro do templo. Zacarias estava oferecendo sacrifício. Deus não está falando com quem não é crente não. Deus está falando com quem ora. Deus está falando com quem está buscando e não acredita mais que Deus pode fazer. Está na igreja, está orando, faz campanha, está buscando. Aí você fala assim, nossa, como crente, né? Como busca. Mas na hora que o milagre chega, faz impossível. Fulano ser liberto, imagina. Vou ficar bem de olho, viu? Que isso aí é fogo de palha. Ei, você não está orando? Você não está buscando? Você não está pedindo? Como que é fogo de palha? Você não acredita que Deus pode fazer? Deus está dizendo nesta noite que Ele pode. A Bíblia vai dizer que Zacarias estava dentro do templo oferecendo sacrifício. Quando o anjo aparece para ele, ele se assusta, se prostra. E aí o anjo fala para ele, a tua oração foi ouvida. Não era para sair glorificando? Aí diz que ele fica atônito. E ele fala assim, sua mulher vai gerar. Aí sabe o que ele fala? Aí fala que vai gerar, fala que é um varão, dá um nome, fala que ele vai ser grande. Tudo isso o anjo falando com ele. Dentro da onde? Da igreja. O problema não está lá em cima, o problema está na igreja que não acredita mais. O problema está na igreja que faz campanha uma atrás da outra, mas não acredita mais que Deus pode fazer. Aí dentro da igreja ele fala para ele. Depois que o anjo fala tudo isso para ele, sabe o que ele fala para o anjo? Como que eu posso ter certeza disso? Se eu sou um anjo. Se eu sou um anjo. Como que eu posso ter certeza disso? Olha, que ousadia. Ele está dentro do templo, ele está esperando por essa bênção há anos. Mas sabe por que ele não acredita? Porque ele olha a condição dele, ele olha a situação dele, ele diz que ele já é velho, que a mulher também já é velha. Deus não está perguntando qual é o teu cenário, ele está falando que ele vai fazer. Ele não está perguntando a condição, ele está dizendo, eu vou fazer. E aí entra Gabriel. Eu adoro essa parte. Eu coloquei o nome do Gabriel por causa dessa passagem. Eu coloquei o nome dele por causa dessa passagem. Aí entra Gabriel, pastor. E Gabriel faz assim, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Sabe o que ele quer dizer? Eu não vim aqui para brincar não. Eu não vim aqui para falar algo que Deus não ia fazer. Eu não desci aqui para entregar algo que Ele não mandou. Eu assisto diante de Deus. Ele quis dizer assim, Deus me mandou. Tá duvidando, Zacarias? Vai ficar mudo até acontecer. Ele é bonzinho. Porque se fosse eu falar, vai ficar mudo, não vai acontecer mais. Tô de mal. Mas Deus é fiel àquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele fala, vai ficar mudo até acontecer. Então, nesta noite, pede para o Senhor fazer você e eu sermos mais Rod. Rod já acreditou sem ninguém ver. Rod acreditou quando ninguém acreditou. E Rod não se importou. Ela nem abriu a porta. Ela estava tão feliz que ela foi contar. E às vezes você quer contar para os outros e ninguém vai acreditar. Recebe o teu milagre nesta noite. Tenha posse dele, porque ele é teu. Com a permissão do pastor, queria colocar a igreja de pé. E eu queria chamar você aqui na frente.
que por algum motivo na caminhada, ou por